que significa esses gestos? Deu para entender alguma coisa? Tinha algum contexto? Algo que fizesse vocês entenderem o que significa isso? Então eu estava tentando gesticular algo que passasse alguma mensagem. Deu para entender alguma coisa? É justamente sobre isso que eu vou falar hoje, sobre comportamento não verbal. O que é isso e como isso se apresenta em pessoas autistas. Meu nome é Camila Borges, eu sou autista, sou psicóloga e o que é comportamento não verbal? Seria exatamente um comportamento, uma forma de comunicação feita que não seja através da fala. Por exemplo, esses gestos que eu estou fazendo, que eu nem havia percebido que estava fazendo, mas como eu fui falar, eu acabei notando, é uma forma de comportamento verbal, além de outras, uso do corpo no geral e expressões faciais. E algumas pessoas autistas, elas apresentam isso de uma forma ausente ou de uma forma que não condiz com o contexto, uma dificuldade de se expressar e de compreender o que o outro está expressando de maneira não verbal, apenas pelas suas expressões e pelos gestos. Então, novamente, iniciando com o exemplo do desenvolvimento de um bebê. É esperado que, após mais ou menos uns 8 meses de idade, o bebê, quando ele está mamando, ele faça essa comunicação visual com a mãe, contato com o olhar. Mas alguns bebês que começam a apresentar uns sinais bem precocemente, eles têm a ausência desse contato visual com a mãe. Eles podem olhar para outro local que não seja para o rosto dela. Então isso significa que toda pessoa autista não apresenta contato visual com outra pessoa, certo? Não, errado. Muitos autistas conseguem manter o contato visual e não tem problema nenhum com isso. Então não necessariamente essa característica isolada vai dizer se a pessoa é autista ou não, porque pode ter muito autista que não apresenta dificuldade nenhuma em contato visual. Se você reparar nos primeiros vídeos, eu tive muita dificuldade de olhar para a câmera porque é como se fosse outra pessoa, de uma forma simbólica, né? É uma forma de comunicação com outra pessoa que está vendo através de uma tela. Então, supostamente, seria um olhar de alguém. E eu tive muita dificuldade porque não era algo que eu estava habituada a fazer. Então eu, com muita frequência, eu ficava olhando para os lados ou para baixo, me sentia bastante desconfortável. Mas agora, com o passar de alguns dias, eu já me sinto bastante à vontade, eu já consigo olhar diretamente. E isso mostra como a estimulação pode ajudar bastante no auxílio dessa comunicação não verbal, que seria especificamente essa do contato visual. Então, eu fazendo treinos com uma coisa que eu não estava habituada, que seria de olhar para a câmera, consegui me sentir à vontade e fazer isso de uma forma mais eficaz, sem desviar o olhar. E uma estratégia que, sem perceber, eu criei para não ficar muito fora de uma comunicação muito prejudicada, quando é com uma pessoa que eu não conheço ou não tenho afinidade, é de olhar para ela, desviar o olhar brevemente, retornar e ir fazendo essa troca, olha e desolha. E é uma forma que mascara um pouco. Uma forma que eu encontrei de fazer essa comunicação de forma que não fosse muito invasiva e muito desagradável. E, por outro lado, eu já tive muitas desvantagens em relação a isso. Principalmente em entrevistas de emprego, eu me lembro que uma vez específica, a moça que estava me entrevistando me chamou a atenção de uma forma que foi
extremamente desagradável. Ela tentou forçar um pouco o olhar, queria que eu olhasse diretamente para ela e assim, não é uma forma muito eficaz de você fazer essa estimulação do contato visual. Então, aproveitando isso, eu vou dar uma dica para você que quer estimular o contato visual de uma criança ou de uma pessoa de qualquer faixa etária. Faça isso de forma lúdica e divertida. Não faça com que a situação seja aversiva e que obrigatoriamente a pessoa tenha que olhar para você, porque precisa olhar. A pessoa ela vai olhar se ela estiver engajada nessa atividade de uma forma que ela tenha um interesse e essa reciprocidade de querer fazer esse contato. Além do contato visual, outra forma de comportamento não verbal seriam as expressões faciais. As pessoas, elas se expressam muito suas emoções a partir das expressões da face. E a pessoa autista, ela pode ter dificuldade tanto em se expressar de forma que esteja condizente com o contexto ou com o que ela está verbalizando, quanto em perceber o que o outro poderia estar sentindo de acordo com as expressões faciais que a pessoa esteja fazendo. Então, pode acontecer com frequência de uma pessoa estar verbalizando uma história falando sobre algo que deixou feliz, mas com uma expressão que não condiz com essa felicidade. Ela pode falar de uma forma apática ou até fazer expressões de raiva contando uma história alegre. E o inverso também pode acontecer. Eu, com muita frequência, que eu ia contar alguma situação, seja de raiva ou de tristeza ou algum outro sentimento que estivesse acontecendo, eu iria contar assim: aconteceu tal coisa e eu estou muito feliz. Aconteceu alguma coisa que me deixou muito brava. Então eu não conseguia ter a percepção de que eu não estava fazendo expressões que condiziam com o que eu estava dizendo. E isso gerava bastante dúvida por parte da pessoa que estava recebendo essa mensagem. Às vezes até poderiam até mesmo achar que era mentira. Tipo, ela disse que está gostando, mas olha a cara dela. Em várias festas ou eventos sociais que eu estava me divertindo bastante e a pessoa me perguntava porque eu estava muito quieta ou até mesmo assim, em um lugar que tinha muita gente dançando e se expressando de forma corporal, e eu assim, e dizendo que estava me divertindo bastante. E eu realmente estava. Eu não estava fingindo que estava para fugir de uma conversa ou alguma coisa desse tipo. Eu realmente estava, mas eu também não tinha essa percepção de que a minha expressão corporal por inteiro não estava condizente com o que eu estava verbalizando. E também algumas pessoas podem conversar, falar alguma coisa com um tom de voz diferente do que é esperado. Tanto pode ser com uma voz muito alta ou uma entonação diferente ou uma forma de falar robotizada. Ou até mesmo imitando personagens de desenho. Meu Deus do céu, por que eu fiz isso? E quando essa dificuldade de comportamento não verbal se dá em uma pessoa que não é verbal, é um pouco mais delicado, porque a pessoa autista não verbal, ela tende a solicitar coisas ou objetos ou demonstrar o que ela quer, não de uma forma que não é muito eficaz. Então, pode ser que essa pessoa pegue na mão de outra e leve ela até a geladeira para pegar água, ao invés de apontar para a geladeira sinalizando que ela quer algo que esteja lá dentro, ou ao invés de demonstrar que está com sede, sei lá, fazendo algum gesto que poderia indicar isso. Então, nesses casos, é feito
estimulações de forma que a pessoa possa se comunicar de uma forma alternativa, já que ela não verbal, mas sempre estimulando com que ela tente compreender minimamente e se expressar o que ela necessita ou o que ela quer. Por exemplo, a gente tenta estimular com que a criança passe a apontar para o objeto, ao invés de pegar alguém pela mão e levar. O comportamento não verbal é mais um dos critérios de diagnóstico para o transtorno do espectro autista. E aqui eu falei alguns exemplos e o que é, e até mesmo algumas dicas. E uma forma que você pode se comportar não verbal comigo é: como que vocês acham que pode se comunicar comigo de uma forma não verbal? Eu tenho uma sugestão: curtindo e se inscrevendo no meu canal e fazendo algum comentário. Eu não tenho uma habilidade muito boa de pedir para curtir e se inscrever, mas se vocês tiverem gostado, se inscrevam no canal e curtam o vídeo e compartilhe com quem você acha que pode ser relevante esse tipo de informação a respeito do autismo e especificamente no vídeo de hoje sobre comportamento não verbal. Até a próxima!